Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, economista cristão, criador desse canal, e hoje nós vamos falar sobre carteiras recomendadas. E eu vou recomendar uma carteira para um investidor cristão. Gostou do tema? Por favor, já dá o like, porque isso nos ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo aqui no canal, aqui dentro do YouTube. Por favor, também se inscreva. Aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. Gostou dos temas? Se inscreva no canal, dá uma olhadinha no nosso canal, já tem mais de 100 vídeos falando sobre esses assuntos. Eu tenho certeza que algum vídeo vai te ajudar em suas finanças, nos seus investimentos e também a entender um pouco a economia do nosso país e do mundo. Vamos direto para o nosso assunto então. Se você já deu like, se você já se inscreveu, vamos lá. Carteira de investimentos recomendada. O que é isso? Carteira de investimentos recomendada são as researches, bonito né? Research, ou seja, casas de análise que possuem profissionais certificados para isso, que são profissionais que têm a certificação CNPI, que é uma certificação para analista de investimentos, e eles podem fazer recomendações de carteira, ou seja, eles podem recomendar se você deve comprar ação A ou ação B, o título A ou o título B, ou talvez o fundo de investimentos X, ou o fundo imobiliário A, ou o FIAGRO, enfim, eles fazem essas análises e eles recomendam, compre, venda. Se você já tem, mantenha, não compra nem venda, entendeu? Aí você deve seguir orientações deles? Bom, se você quiser sim, até porque isso não é uma obrigação, você segue o que você quiser. O que eu oriento as pessoas é que é o seguinte, não vá simplesmente para a cabeça dos outros, tá? Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, ok? Ah, mas eles são analistas certificados. Sim, eles são analistas certificados, mas só que eles erram e acertam também. Ok? Então tem pessoas que erram? Tem pessoas que acertam. Recentemente eu estava vendo uma recomendação de uma casa de análise brasileira, não vou falar o nome, tá? Dando uma orientação de compra para uma ação chamada Sanepar, ok? Que é uma empresa aqui do Paraná de saneamento básico. Depois eu vi uma outra casa de análise, na mesma semana, dando uma recomendação de venda para a Sanepar. Ou seja, um analista achava que a ação ia subir e outro analista achava que a ação ia cair. Quem que está certo? Bom, talvez nenhum, talvez a ação nem suba nem desça, ok? O que eu quero te informar é que tem pessoas diferentes que pensam de formas diferentes, que fazem análises diferentes. Então, você pode dar uma olhada nas carteiras recomendadas? Pode, até deve, só que você também deve aprender a fazer a sua própria análise e não ir pela cabeça dos outros friamente ou cegamente, porque pode ter certeza que alguma hora aí você vai ter algum problema e não vai saber nem o porquê você entrou naquilo. Então estude, aprenda. André, eu não sei como aprender. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, aqui tem alguns materiais meus, tem meus cursos, tem meus treinamentos, tem e-book, se você quiser ler e aprender, eu gosto muito de ler. Então tem uns e-books aqui falando sobre investimentos e você pode aprender um pouco mais e começar a entender o que esse pessoal está falando. Porque se eles te falam, te explicam um monte de coisa, te escreve um relatório recomendando, você lê o relatório, não entende nada, aí no final lá está escrito recomendação de compra, você vai lá e compra, só porque ele falou para comprar? Primeiro você deve entender o que ele estava analisando, para você conseguir julgar se a análise dele faz sentido para o teu perfil de investidor ou para o teu projeto de investimentos. Então, antes de tudo, dê uma olhada em carteira de investimentos, sim, carteiras recomendadas, mas precisa saber o que você está olhando, entendeu? Então, busca conhecimento, busca aprendizagem, isso sempre vai te ajudar em qualquer área da vida, seja investimentos ou em qualquer outra coisa que você for fazer na vida. Só que eu prometi para você fazer uma recomendação de carteira para o investidor cristão, e eu trouxe aqui 3 ativos que você deve colocar na sua carteira se você for cristão, e eu vou fazer isso com base bíblica. O primeiro ativo que você deve ter é o planejamento. E eu quero embasar isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, 29 e 30. Sabe quem disse essa palavra? Jesus Cristo. O que Jesus diz? Diz bem assim: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou seja, Jesus orientou
a você fazer as contas. Na verdade, ele coloca até uma questão assim, como se fosse uma coisa absurda. Ele coloca assim, ó, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Ou seja, como se fosse um absurdo uma pessoa não se planejar, não fazer as contas. Entendeu? Então, o primeiro ativo aqui que deve ter na carteira de um investidor cristão é um planejamento. E esse planejamento começa desde o planejamento de gasto para você ter dinheiro para investir. Até porque se você gasta tudo, você nunca vai ter dinheiro para investir. E se você não investe, você não faz seu patrimônio crescer. E se você não fazer seu patrimônio crescer, você nunca vai ser uma pessoa próspera e rica. Entendeu? Ah, mas o crente pode ser rico? Ué, quem disse que não? Pode? Lógico que pode. Você não pode colocar teu coração no dinheiro, mas só que ter dinheiro, você coloca ele para trabalhar para você. Você só pode como você deve fazer isso, até porque na parábola dos talentos, Cristo ensina a fazer isso. Cristo ensina a fazer isso, não é nenhum outro profeta ou apóstolo. Cristo ensina a fazer isso. Então segue o que Cristo fala que dá certo, tá? Então primeiro, planeje. E aqui no Brasil, é comum as pessoas adiantarem sonhos. André, como assim? Ah, eu tenho um sonho de comprar um carro do ano, um pátio com tudo em cima, com o último modelo. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Você tem dinheiro para comprar? Não, vou financiar 100%. Isso chama-se adiantar sonho. E adiantar sonho custa dinheiro, o que? Chamado juros. Eu gravei um vídeo aqui no canal, um vídeo de terça-feira, foi sobre juros. Eu vou colocar ele aqui para você usar os juros compostos a seu favor. Agora, quando você vira um pagador de juros, aí é problema, meu amigo. Porque o juro composto, ele coopera para a riqueza de alguém. De quem? Do alguém que recebe. Porque o alguém que paga, ele coopera para a sua pobreza, ok? Então, utilize os juros compostos a seu favor. Agora, se você for uma pessoa que adianta sonhos, que você não tem a capacidade de planejar e simplesmente ver se a parcela cabe no seu salário, aí é um problema, você está adiantando sonhos. Então não adiante sonhos, faça seu planejamento financeiro e depois que você tem suas contas em dia, aí você começa a fazer o planejamento dos seus investimentos. Então seu primeiro ativo é uma carteira recomendada para o investidor cristão. Segundo ativo, conselhos. André, conselhos? Sim. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, se conselho fosse bom não dava, vendia. Então, meu amigo, a maioria das pessoas fala isso é um ditado popular, não é? Então, se ditado popular valesse alguma coisa, a maioria das pessoas estavam ricas. Então não vai para ditado popular não, que isso não serve para nada, tá? E vamos para Provérbios, capítulo 11, versículo 14, que diz bem assim, ó. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. O que Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, estava dizendo? Você deve buscar conselhos, você deve buscar conhecimento com pessoas que possam te orientar naquilo que você quer investir. Ah, André, eu tenho vontade de começar a investir no mercado financeiro, mas eu não entendo nada. Então tá errado, você vai ter que começar a entender, tá? A vontade é certa, o problema é você querer entrar num negócio sem saber onde. Ouvi falar, o cunhado do meu vizinho falou que tá bom investir na ação de tal empresa, você vai lá e compra. Você nem conhece a empresa, você não sabe como funciona, tá bom para quê, entendeu? Às vezes o plano de investimento dele é para daqui 10 anos e o teu não. Então não é assim que você vai entender como entrar no mercado financeiro. Você precisa estudar, você precisa aprender. E se caso você não quer gastar muito tempo para aprender, você vai ter que buscar algum profissional que possa fazer essa gestão para você, ou que possa dar uma consultoria para você, que possa te assessorar, que possa te dar uma orientação para isso. Por isso, conselhos. É natural você buscar conselhos. Vamos supor, você está com um problema de saúde, você vai buscar conselho de quem? De um médico. Mas tem gente que vai no mecânico perguntar, então, eu tô com uma dor nas costas, aí o mecânico fala, então, cara, mas meu irmão também tava com dor nas costas, tomou um remédio tal. Você vai lá e toma o remédio, porque o mecânico falou por causa do irmão dele. Meu, faz sentido o que você está fazendo? A gente vai no mecânico quando tá com problema no carro. Tá? Agora, como você está com problema de saúde, a gente vai no médico. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que estudou para isso. O mecânico foi um cara que estudou mecânica. Ele estudou para mexer com carros. O médico estudou para mexer com seres humanos. Então você vai à pessoa que é especialista no assunto. Quer começar a investir em imóveis? O que você faz? Você vai atrás de um construtor ou de um engenheiro civil, pergunta quanto é que está o custo do metro quadrado, tá? Aí você vai até um corretor de imóveis, uma imobiliária da cidade, verifica se o que está em alta é casas de baixo padrão ou casas de alto padrão. Ou está em alta salas comerciais ou imóveis industriais. Não sei, meu amigo, você vai ter que buscar informações de pessoas que estão na área.
É isso o que Salomão quer dizer, que na multidão de conselhos há segurança. Tem uma outra versão que fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então você quer entrar num negócio novo? Vá conversar com pessoas que conhecem daquele negócio. Vá buscar consultoria com especialistas do negócio. Vá estudar o negócio. De qualquer forma, mesmo você buscando conselho, será necessário você aprender. Porque se você não aprender, vai ser muito fácil de você ser enrolado naquele negócio. Então sempre busque conselhos. O terceiro ativo que eu quero colocar aqui na carteira do investidor cristão é a diversificação, ou seja, distribuir investimentos em vários negócios. Isso está na Bíblia, André? Pois é, está. Está no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: lança teu pão sobre as águas, porque o acharás depois de muitos dias, ou seja, invista seu dinheiro, tá? Que depois de algum tempo você vai ter teu dinheiro de volta, certo? Reparta-o com 7 ou ainda até com 8, porque não sabes que mal poderá recair sobre a terra. Ou seja, Salomão está dizendo que você deve pegar o seu dinheiro, o seu capital e investir em vários lugares. Você pode investir em imóveis, no mercado financeiro, numa empresa, enfim, em vários lugares. Você não deve colocar todo o seu dinheiro num local só. Já ouviu aquela história? Colocar todos os ovos numa cesta, daí se essa cesta cai, quebra todos os ovos? Meu, é isso. É simples isso. É simples de entender. Então, quando você for aplicar seu dinheiro, não vá para o all-in, tá? Que é um termo utilizado em jogos. Não é que eu jogo não, mas só que isso é comum a gente falar no mercado financeiro também. E eu gosto muito do mercado financeiro, a área que eu sou especialista, a área que eu tenho materiais, que eu escrevo e falo sobre isso. Não vá para o all-in, não coloca todo o seu dinheiro num único negócio. Eu ouvi falar, meu amigo, o vizinho do meu irmão falou que tem um negócio bom chamado não sei o que. E eu vou colocar o dinheiro. O cara vai lá, vende casa, vende coisa, coloca todo o dinheiro naquele. Nem ouviu falar direito, só porque um fulano falou. Aí você coloca tudo, aí o negócio dá errado. Aí você lamenta, lógico. Por quê? Você primeiro não planejou, depois você não buscou conselho e terceiro você não diversificou. Tranquilo? Vamos recapitular os 3 ativos que um investidor cristão deve ter na sua carteira de investimentos? Primeiro, ele deve fazer planejamento. Segundo, ele deve buscar conselhos, assessoria de pessoas especialistas no assunto e também buscar conhecimento. E terceiro, você deve diversificar seus investimentos. Não colocar todo o seu dinheiro ou todo o seu capital em apenas um negócio. Porque, como diz a Bíblia, você não sabe que mal pode recair sobre a terra. Se tem uma crise bem naquele setor que você colocou todo o seu dinheiro, você vai perder seu capital. Agora, se você repartir em 7 ou em 8, como o Salomão explicou, se dá uma crise num problema ali, os outros sobem, tá? Ok, você segue a sua vida. Siga a orientação bíblica. Esses 3 pontos que eu coloquei são 3 pontos que eu coloco no meu e-book chamado 10 princípios bíblicos dos investimentos. Se você ficou interessado em saber os outros 7 princípios, esses são apenas 3 e eu explico muito mais no e-book, muito mais detalhes. Você pode dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo e acessar, conseguir adquirir esse e-book para que você tenha todos esses princípios que eu sempre me embaso na Bíblia, como eu fiz esse vídeo para você. Se você gostou desse vídeo, dê o like. Se você gostou do assunto, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Não deixe de adquirir o seu e-book e você começar a estudar. Lembre, conselhos, buscar conhecimento é necessário. É o segundo ativo do investidor cristão. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal do Economista Cristão e dê uma olhada nos outros vídeos que a gente já tem no canal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do Economista Cristão.